São muitas as iniciativas voluntárias, os acordos e as entidades que vêm trabalhando esse tema dentro do mercado de investimentos. E, com isso, a regulação também avança. Então, no mundo, a gente vê uma proliferação grande de peças de autorregulação e de regulação do mercado para trabalhar a integração ESG dentro da alocação de ativos. O mais importante é que as entidades atentem para que essas questões fazem parte do dever fiduciário do mercado e dos investidores institucionais. Isso porque, se eu deixo de olhar para esses temas que podem ter um impacto sobre a rentabilidade dos ativos, eu estou de alguma forma falhando no meu dever fiduciário com cotistas, beneficiários e participantes dos fundos de pensão. É muito importante que as companhias também observem, que as fundações também observem a importância do engajamento junto às empresas investidas. Mais do que o olhar para dentro de casa e a alocação de recursos e os processos de investimento, também é importante usar essa placa, usar esse papel que o acionista tem junto às empresas para fomentar que se adotem melhores práticas e que se influenciem as empresas a ter esse olhar sobre questões ambientais, questões sociais e a governança que já é muito mais compreendida aí pelo mercado de investimentos como um todo. O trabalho colaborativo é fundamental. A gente muitas vezes está desenvolvendo a história conforme ela caminha, e esse é um caso muito típico disso. Quanto mais a gente trabalha junto, e as fundações, as assets, elas tendem a cooperar muito na gestão e na troca de ideias sobre questões de sustentabilidade, mais rápido a gente vai avançar e participar de iniciativas como o PRI, como o CDP e outros acordos que a gente vai falar aqui, também são muito importantes. E, finalmente, a transparência. A transparência é uma tônica de todos os acordos e vem sendo cada vez mais exigida regulatoriamente, então a gente tem que botar a boca no mercado, tem que falar sobre o que está fazendo, tem que reportar isso para o participante, tem que reportar isso para os diferentes atores para que a gente possa ter um olhar mais sistêmico e mais abrangente sobre os temas ESG. Entre os acordos voluntários que mais se destacam, a gente gostaria de primeiro endereçar uma questão que é muito falada pelos investidores, do acesso à informação. Como que eu vou integrar essas questões se eu não tenho muito acesso a informações ambientais, sociais dentro do mercado? O CDP é uma iniciativa que traz muito desse banco de dados. Eles avaliam aí mais de 5.000 empresas no mundo inteiro e tem um forte banco de dados de informações ligadas ao desempenho em clima, em gestão de água, em gestão de florestas e pode contribuir para o investidor institucional tomar sua decisão mais informado, mais adaptado e com mais conhecimento sobre esse tema. O PRI a gente já falou bastante, é uma iniciativa das Nações Unidas que tem 6 princípios voluntários que, quando o investidor assina, ele passa a se comprometer a integrar dentro da sua decisão de investimento. Como a gente falou, são princípios voluntários. Cada instituição tem sempre que respeitar o seu momento, a sua cultura, o seu portfólio, para entender a melhor forma de integrar esse trabalho dentro da sua agenda. A AMEC, em 2016, 2017, trabalhou o lançamento do seu Código de Stewardship, uma palavra difícil de a gente traduzir, mas que, em essência, tem a ver com os direitos e deveres do investidor institucional. Esse código já tem adesão de vários assets, de vários fundos de pensão, mas é importante a gente fortalecer essa prática que no mercado internacional tem sido muito bem vista. E aí, por último, gostaria de falar do Laboratório de Inovação Financeira, que é uma iniciativa da CVM, da ABDE e do BID, para trabalhar com os reguladores e com o setor privado como trazer essas questões para dentro do dia a dia do setor de investimentos e um bom driver aí para a geração de peças regulatórias dentro desse tema. Uma última iniciativa que é fundamental a gente falar é sobre a TCFD. Essa sigla pequenininha que é de um nome enorme, Task Force for Climate Related Financial Disclosures, é uma iniciativa que foi tocada pelo Michael Bloomberg no âmbito do Financial Stability Board, que é o regulador dos reguladores do setor financeiro. Lá fora, a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre as questões climáticas. Aqui a gente trabalha esse tema de forma mais ampla, mas normalmente quando a gente conversa com investidores estrangeiros, o próprio PRI, a questão do clima ela é vista como uma questão muito relevante para o mercado de investimentos. Como é que essas alterações vão impactar as empresas e vão impactar a rentabilidade dos ativos. E aí, para isso, foi desenvolvido um arcabouço de recomendações, tanto para empresas quanto
para o setor financeiro, para que eles possam olhar para suas carteiras, entender a exposição a riscos e entender de que forma eles podem incorporar isso dentro da sua tomada de decisão. A gente observa como esse tema vem ganhando importância no mercado pelo aumento das regulações que trazem de alguma forma as questões ESG para o mercado de previdência e para o mercado de gestão de ativos, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos. Desde 2009 a Previc já trazia na sua resolução 3792 a importância de você colocar se observava ou não questões ESG dentro das suas políticas de investimento. O tema ganhou muita força a partir de 2014, quando o Banco Central trouxe a resolução 4327. Embora ela seja mais voltada para os bancos, ela traz a necessidade de que as instituições que reportam para o Bacen terem uma política de responsabilidade socioambiental, uma governança específica para o tema e um sistema de gerenciamento do risco socioambiental. E isso faz com que os reguladores se conversem e comecem a querer trazer isso mais à tona. Falando não de investidores, mas das empresas investidas, a instrução 552 da CVM já traz no formulário de referência a necessidade de as companhias reportarem tanto a sua exposição a riscos socioambientais, na seção 4.1, se eu não estiver errada, como se elas têm ou não um relatório específico para tratar dessas questões. Isso também é uma forma de os investidores acessarem e entenderem melhor essas informações das empresas, e inclusive cobrarem que elas tenham mais transparência e reportem melhor suas práticas nesse documento. Quando a gente fala de novo da Previc, em 2018 foi lançada a Resolução 4661, que já traz um pouquinho de evolução no discurso. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que a partir de 2018, eles recomendam que as instituições olhem sempre que possível essas questões dentro do seu portfólio, dentro do seu processo de investimento. A gente conversou com a Previc e, nesse caso, quando eles dizem o sempre que possível, o que eles querem dizer é que sempre que esse risco for relevante, sempre que esse risco for material para a decisão de investimento, ele deve ser analisado. Eu costumo brincar que é só a gente provar que é possível que ele vai ter que ser feito. Além da Resolução 4661, a Previc traz ainda a Instrução 6, que tem algumas diretrizes ESG para elaboração de políticas de investimento, olhando inclusive com aspectos setoriais para esse tema. É claro que as instituições ainda têm que entender melhor como é que isso se comporta e de que forma que isso permeia os seus investimentos, a sua gestão de risco e a sua governança, mas está aí. O tema está dado e eu acho que a gente, a partir de agora, vai ver uma evolução e a gente vai ver essas questões aparecendo cada vez mais para esse e para outros reguladores do sistema financeiro nacional. Quando a gente traz exemplos de fora, e aí a gente tem uma série de países que já começam a olhar para esse tema de uma forma bastante profunda e avançada, a gente tem uma série de regulações e de circulares e de autorregulações que trazem o tema para dentro da agenda da Previdência. Então, Reino Unido, Canadá, África do Sul e México são exemplos de países que já estão trabalhando isso dentro do seu arcabouço regulatório, seja por meio de um bom código de melhores práticas, seja por meio de leis regionais, como é o caso do Canadá, ou o México, que solicita que os fundos de pensão olhem para isso, para essas questões de responsabilidade corporativa no âmbito das suas empresas investidas. E aí a gente traz agora um pouco das percepções do estudo. Lembrando, né, a gente fez esse estudo para a Embaixada Britânica, para a Previc, e os nossos entrevistados trouxeram a importância de que isso de fato seja principiológico, de que a gente trabalhe isso de forma orientativa e não prescritiva, trazendo esse aprendizado gradual para dentro das entidades e para dentro do mercado de investimentos. Engajar com o governo, então o governo está olhando para isso, e principalmente o Ministério da Economia está muito engajado em trabalhar essa questão dentro do mercado. E a gente pode sim trazer boas práticas no mercado internacional. Existem muitos produtos de investimento já desenvolvidos e que podem ser reflexo e que podem trazer boas práticas de um mercado que já está olhando para isso de uma forma mais disseminada. É claro que a gente também tem desafios, então a gente percebe que a cultura dessas questões no Brasil ainda é uma dificuldade, existem outras prioridades que abrangem a regulação e que abrangem a estruturação da governança das entidades de uma forma mais geral, e que a gente precisa envolver outros atores, consultores, advisors, profissionais que atuam junto das fundações e que também precisam colocar isso na agenda e trazer isso para dentro das entidades.
A gente acha que todo esse trabalho de investimentos e o acesso aos mercados globais pode apoiar muito esse trabalho e que a gente tem iniciativas voluntárias e associações que, trabalhando colaborativamente e que trazendo essa agenda para dentro, para o mainstream do mercado de investimentos, pode trazer grandes oportunidades para todos. Durante os workshops, a gente extraiu uma série de recomendações, tanto em relação à integração ESG, como em relação à atuação do regulador e ao papel das próprias EFPCs. E a gente vai apresentar isso agora no próximo módulo.